Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos com o auxílio do Filosofia Espírita. Antes de começarmos o vídeo, peço vocês como sempre para assistir os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio e já vou deixando seu joinha. Hoje vamos falar sobre a pergunta 73 e número 74, porque as perguntas se interligam e vão possibilitar um estudo mais dinâmico para a gente. Bora lá então, a Thay vai ler para a gente, vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer e comentar um pouco. Livro dos Espíritos, questão 73. O instinto é independente da inteligência? Os espíritos respondem: não, precisamente porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Questão 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e começa a outra. Os espíritos respondem: não, porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Então, gente, vamos lá. E é interessante porque essas duas questões, elas acabam corrigindo um pequeno erro que eu acabei cometendo no último vídeo, de falar que o instinto não muda. Mas o instinto sim, ele tem uma certa progressão, ele vai mudando dentro das próprias espécies mesmo porque a biologia, um dos principais fatores dela é a evolução constante, né? As coisas estarem sempre mudando. Na verdade, isso é algo constante do mundo no geral em si, né? Mas uma pequena prova de que o instinto ele pode sim mudar é o fato de que você consegue adquirir traumas, adquirir fobias através de traumas que você tem, por exemplo. E uma fobia é nada mais nada menos que um medo irracional, ou seja, faz parte do instinto. Então o instinto sim consegue ir se alterando ao longo do tempo nas espécies. Porque esse exemplo de fobia é como se a nossa mente tentasse nos proteger, né, de algo que vai ser ruim pra gente. Sim, porque é como se fosse uma alteração no nosso instinto de sobrevivência, que é basicamente o principal fator do instinto é a sobrevivência em si. Inclusive, uma prova da racionalidade, ao meu ver, nos seres vivos, é quando, considerando assim uma prova palpável, assim, que a gente consegue ver no dia a dia, é quando eles fazem algo que não vai trazer nenhum benefício para a sobrevivência mesmo, né? Que nem como, por exemplo, quando um filhote de chimpanzé prefere, que já fizeram um experimento com um filhote de chimpanzé, de tirar ele da mãe e botar ele numa gaiola que ia ter uma boneca assim de plástico que ia dar leite para ele e outra mais felpuda assim que ia se assemelhar ao colo da mãe. E ele, mesmo tendo uma boneca que estava alimentando ele, ou seja, estava mantendo ele vivo, ele preferia ficar no colo felpudo. Ele preferia se sentir como se ele estivesse com um de seus iguais. Então eu não consigo ver isso como parte de um instinto de isso é uma reação porque isso aqui é melhor para sobreviver. Então isso são pequenas amostras de como o processo de evolução nos animais funciona. E a gente vem percebendo a cada dia como cada atributo ele não é simplesmente singular, né? Como, tipo, ele é assim e não evolui, não volta, como se fosse uma definição única. E a gente vem aprendendo que tanto o instinto, ele tem um nível básico e ele vai avançando, relacionado ao tempo, né? Relacionado às nossas experiências. E a gente também acabou de aprender que quando a inteligência surge no ser, logo após o período primata, né, lá quando seres pré-históricos, né, a inteligência vai surgindo de forma gradativa. Então o instinto não desaparece, o instinto na verdade nunca desaparece. Os espíritos acabaram de falar pra gente que o instinto é sim um tipo de inteligência,
Então a gente pode ter como um artifício que a gente tem de interação, né? De algo que Deus deu pra gente, que já foi programado em nós, para a gente conseguir se guiar. E a partir do momento que a inteligência vai surgindo, ela também tem essa escalada. A inteligência vai aumentando com o decorrer do tempo, com o decorrer dos nossos estudos, com as nossas vivências que a gente vai acumulando de uma vida atrás da outra, até chegar na intuição, né? Que no caso também é uma forma de inteligência, né? Só que ela não envolve o raciocínio direto, né? É como quando você cria memória muscular para fazer uma coisa, tipo, na primeira vez que você vai cortar um tomate, você tem que pensar assim, então tem que mexer a faca assim, aí depois assim, devagarinho. Você também tem alto risco de cortar seu dedo nas primeiras vezes que você está cortando tomate. Mas depois, conforme você vai fazendo isso sempre, isso fica automático, você às vezes consegue fazer isso sem nem olhar. Tem cozinheiros que, sem nem olhar, eles estão assim olhando para a câmera, falando com você enquanto estão cortando um monte de legumes, assim. Sim, a gente pode ter isso como um exemplo de intuição, correto? Sim. Então a gente vem percebendo que a evolução não dá saltos. A gente consegue perceber ela diante dos nossos olhos. A gente sabe que após a inteligência, o próximo estágio dos espíritos mais evoluídos é a intuição, onde a diferença é o seguinte: a intuição, a gente faz as coisas sem pensar, de forma programada. A inteligência, a gente raciocina e vê que tem 1, 2, 3 infinitas possibilidades e opta por qual a gente quer ir, né? De acordo com a nossa moral, com o nosso entendimento e por aí vai. Já a intuição, a gente sabe qual o caminho correto e a gente tende a seguir o caminho correto. A gente sabe quais são as causas e consequências de cada caminho, o que tem que fazer para chegar em cada resultado, então a gente tem muita mais facilidade. Eu vejo como se fosse... É como se fosse, tipo, você já, por exemplo, quando você vê uma pessoa na rua assim pedindo ajuda, ao invés de você ter que pensar, eu tenho que ver aqui quanto dinheiro eu tenho, para depois eu escolher uma quantia e doar para essa pessoa. E às vezes você até doa uma quantidade que não é suficiente para ela, ou então às vezes você acaba dando o dinheiro que você precisava para pegar o ônibus para voltar para casa. Sim. Então a intuição, ao meu ver, seria tipo, você vê a pessoa lá, você já automaticamente sabe quanto dinheiro você tem que ter para voltar para casa de ônibus. Então você pega a quantia exata que você pode doar, que não vai faltar para essa pessoa que está precisando, você entrega para ela e você continua o seu caminho. Seria como se você entendesse já o mecanismo de como as coisas funcionam e conseguisse fazer automaticamente. É assim que eu vejo. Sim, tipo, tá sobrando para você e falta para o outro. Então, logicamente, sim, você vai ajudar. Você não chega nem a pensar. Sim, e aí você sabe também como você pode ajudar. Sim. Eu vejo dessa maneira, que não é como se, agora todos os caminhos já foram escolhidos para mim, eu vou simplesmente seguir por eles. Não, você já entende o que tem em cada caminho e você simplesmente segue por esse porque você já entende que as consequências vão ser melhor para todo mundo, ou seja, ele é o mais certo a se seguir. Sim. Acerca desse processo, o que você acha, Thay? Tipo, sua opinião sobre isso que a gente está falando hoje? Bom, o que vocês falaram acho que resume muito, né, o que o Livro dos Espíritos de Filosofia traz, porque se a gente for trazer para a doutrina, né, em nosso dia a dia mesmo, a gente trazendo os ensinamentos de Jesus, o progresso da inteligência, do instinto e da intuição é um progresso de amor, de caridade, assim, porque se a gente não tiver inteligência com amor, a gente vai acabar fazendo besteira. Se a gente não tiver o instinto, porque apesar do instinto ser taxado como primitivo, eu não acredito muito nisso, porque o instinto, por exemplo, se eu tacar o livro no rosto dele, ele vai colocar a mão ou tentar se desviar do livro. Mas eu vejo o instinto como uma forma de sobrevivência, né? Eu acho que pode ser sim, uma forma de desviar, não sei. Eu acho que sobrevivência é a melhor palavra mesmo. Mas sobrevivência.
E a intuição é o fator principal que precisa dos ensinamentos de Jesus. Porque se a gente não tiver intuição e não tiver amor, podemos dizer assim, a gente não vai conseguir progredir, né? A gente não vai conseguir evoluir, porque a intuição é o agir com amor, com caridade, não para mim, mas para os outros. Porque se a gente age com desprezo ou sei lá, alguma coisa assim, que maltrato, né, algumas pessoas, porque a gente é inteligente, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas vai lá, o João tá descendo a escada, eu falei assim, não, ele tá descendo, eu tô querendo subir. Ô João, faz isso pra mim, né? Não faz sentido. Ou então a gente tá no trânsito, a gente vê que a pessoa vai cortar a gente usa a nossa inteligência pro mal, porque a gente pode falar assim, deixa a pessoa cortar e tal. Mas não, você vai lá e corta ela primeiro, ou enfim. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco pra inteligência com amor. Eu acho que é a base que eu quero trazer, é essa. Que a gente traga essa inteligência, que a gente ensine, que é a nossa inteligência também, com amor. Porque se a gente não trouxer essa inteligência, eu falo inteligência, mas eu acho que traz isso para todas as palavras, né? Que foi trazidas aí. Então, eu acho que se a gente não trouxer isso com o amor, com a sinceridade mesmo que a gente tem de dentro de nós, igual eu acabei de falar, a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente sabe o que a gente está fazendo de certo e quando a gente está fazendo alguma coisa de errado. E se a gente sabe disso, então que a gente saiba usar essa certeza de que está certo ou que está errado pro bem, porque se a gente não fizer isso, a gente vai acabar cometendo mais deslizes ainda e atrasar o nosso processo evolutivo. Sim, e eu acho interessante duas coisas, que a primeira é que com a sua explicação eu acabei de parar para pensar um pouquinho aqui. Da mesma forma que a gente consegue evoluir a nossa inteligência para o nível de intuição divina, a gente também consegue automatizar, às vezes, a gente automatiza inclusive alguns, se não vários, comportamentos negativos, que nem, por exemplo, o próprio exemplo que você deu do trânsito, que muitas vezes vira até automático, ninguém nem brigou com você no trânsito ainda, você pega e já começa a xingar todo mundo que está em volta, assim. Ou então, você vai ver alguma coisa que aconteceu na internet e você nem procura se informar, você já entra lá espumando pela boca com ódio no coração, falando besteira e com altas probabilidade de você acabar machucando alguém nesse meio. E outra coisa que também me lembrou é que o que você falou tá de acordo com, se não me engano, a questão 70. Deixa eu olhar aqui rapidinho. 70? Eu não vou lembrar a questão agora, se a gente for tentar ler vai demorar muito. Qualquer coisa eu ponho na edição, se eu lembrar de fazer isso. Mas que os espíritos dizem que, embora o instinto seja primitivo, ele é neutro. Ele não é igual à inteligência que você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Ele é simplesmente algo reativo. Então, Miranda mesmo, no caso, disse que, considerando como alguns seres humanos utilizam da inteligência, eles estariam cometendo menos mal, ou melhor, sendo melhores, fazendo mais o bem, se eles estivessem usando o primitivo instinto ao invés da inteligência. E aí entra vários exemplos, como por exemplo, dentro da guerra em si, que aí a pessoa pega e cria uma tática extremamente cruel e brutal para conseguir conhecimentos militares, científicos, só que com isso abusando de outras pessoas, ou então matando civis para conseguir vantagem em um combate. Então tem vários contextos que, se a gente parar para analisar, por a inteligência ela poder tender tanto para o bem quanto para o mal, não sei, eu não me perdi no meio do meu próprio raciocínio. Ai, de novo. Eu acho que é sobre a questão moral que você ia falar. Sim. Sobre a gente usar a inteligência pro mal e tal. Sim. Mas eu não consigo lembrar qual a conclusão que eu queria chegar.
Enfim, a gente tem que aprender a usar a nossa moral para guiar nosso raciocínio pro bem, é isso. Pronto, resumir o que eu queria falar. Então, gente, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha. Semana que vem tem mais um vídeo para vocês. E até lá.